carros no fogo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Amém. Essa é a leitura da palavra de Deus nessa noite. E aqui nós iniciamos uma série de estudos da palavra de Deus, ao qual falando sobre, nós vamos ter 7 quarta-feiras falando sobre a igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse. E nós buscamos esse tema diante do Senhor, diante de Deus, e Deus revelou essa palavra para minha esposa, a missionária Késia, e eu tenho certeza que é algo de Deus, é algo extraordinário para a nossa vida. Para que nós possamos, entenda essa palavra, entenda o quão, todas as quarta-feiras nós vamos ter um tópico durante 7 semanas, 7 quarta-feiras. E Deus em todas elas vai falar algo sobre a importância da igreja e nós sermos a igreja do Senhor. Como é importante nós estarmos sempre ligados no trono celeste do Senhor. Eu venho dizer para vocês que Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar uma igreja diferente. Uma igreja que está diferente diante da glória do Senhor. E aqui o Senhor foi ministrar no nosso coração durante quarta-feiras. Serão ministrações de bênção. E que nós possamos ser atentos, ouvidos ao Espírito Santo do Senhor. Porque o Senhor, Ele ama, Ele corrige e Ele ama. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muito diante dessa palavra. E eu quero que os irmãos se coloquem de pé para que nós possamos fazermos uma oração e declararmos essas quarta-feiras de bênção. Aleluia! É uma quarta-feira diferente, ao qual nós vamos dar ouvidos e atentos à palavra de Deus. E você declara sobre isso, sobre a sua vida. Eu sou a igreja do Senhor e o Senhor precisa de trabalhar algo na minha vida. Eu estou aqui como pastor para aprendermos e sermos salvos através de Jesus Cristo. Aleluia! Eu preciso de ir para o céu. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, nessa noite, meu Pai, nós atribuímos ao Senhor, meu Pai, estes momentos de palavras do Senhor. Pai amado, nessa oração, meu Deus, que é uma oração de libertação e de cura. Pai amado, que haja cura, Senhor meu Deus, e transformação através da palavra. Pai amado, a igreja do Senhor, meu Deus, ela precisa, Senhor meu Deus, entender a voz do Senhor, meu Deus, para que nós possamos sermos moldados pela mão do Senhor. Pai amado, para que nós possamos crescer como igreja. Senhor, nós precisamos sermos ouvidos, temos ouvidos ao Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que essas quarta-feiras sejam quarta-feiras de palavras, de libertação e de cura e de transformação. Pai amado, nós declaramos, meu Pai, sobre essa igreja, Senhor, meu Deus, que a porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja do Senhor. Há, Senhor, meu Deus, um grande diferencial e nós declaramos aqui sobre esse lugar. Há um crescimento espiritual para aqueles que querem viver o crescimento do Senhor. Pai amado, sobre as suas vidas. Pai amado, em nome do Senhor, meu Pai, é libertador, Senhor meu Deus, aquilo que nós colocamos diante do Senhor. Pai amado, então toma, Senhor meu Deus, de conta das nossas vidas. Pai amado, e nós declaramos e levamos essa palavra que é ministrada sobre a nossa vida, em o nome de Jesus. Pai amado, e o poder do Senhor, meu Deus, aperfeiçoa sobre a igreja do Senhor nessa noite. Pai amado, e nós cremos, meu Pai, em nome de Jesus, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Missionária Késia com a oportunidade. Glória a Deus. Beleza. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos abrir no tema, que é Apocalipse, capítulo 3. Pensa no livro difícil de achar, né? Super difícil de achar, Apocalipse. Só. 3. Apocalipse 3.
do versículo 14 em diante, amém? Está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todo o que amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu acho que na minha vida toda a gente nunca teve isso na igreja, né? De ensinamento de Laodiceia. Me lembra aí, pai e mãe. Acho que não, né? Teve uma quando eu era pequena, não era? Vou fazer 35, né? Pelo amor de Deus. Eu só não cresci de tamanho, mas os anos passam. Faz muito tempo mesmo que eu não vejo este ensino. E aí eu e o Paulo estava buscando, eu falei para ele: amor, eu tive um sonho assim, assim, assim. O que é que você acha? Ele falou: vamos orar. E aí Deus respondeu para ele e eu falei: amém. Primeiro, irmãos, o que é que eu vou explicar para os irmãos? Primeiro nós vamos explicar um pouco da parte de história da cidade, para depois a gente entrar no espiritual, amém? Porque nós temos que ter conhecimento. A Bíblia nos diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E muitos hoje estão sendo enganados, por quê? Porque só ouve falar, mas não tem realmente o conhecimento bíblico. E aí falta o conhecimento, e qualquer ladainha que você ouve, está tudo bem, está tudo ok, e você aceita. Então, qualquer coisa que for vomitada para você, você está comendo. E a gente não quer comer lavagem, a gente quer comer das coisas boas que o do céu, né? Que vem do céu. Então, antes de qualquer coisa, antes de ser chamado Laodiceia, a cidade era conhecida como Diápolis, a cidade de Zeus, ou Óculos. E Zeus era o grande patrono daquela cidade. Essa região ficava em Frígida, que hoje é a atual Turquia, e que tinha uma localização estratégica no vale do rio de Lico, entre as cidades de... Espera que eu não enxergo muito bem. E Herápolis e Colossos. Então, irmãos, antes de qualquer coisa, ainda existe, está lá na Turquia, muita gente pode ir lá visitar. Aí, se a gente tivesse dinheiro e pudesse, né, fazer um tour fora, para a gente conhecer essas cidades históricas, porque seria muito bom. Naquela época, existia deuses que eram adorados, né? E aí, lá, o centro deles era Zeus, o Deus Todo-Poderoso. E lá era cultuado isso, só porque teve uma época que, durante o domínio dos Seleucidas, o Antíoco Epifânio, ele era um rei, que ele gostava de guerras, e onde estava Laodiceia, que era esse outro nome, que era a cidade de Zeus, né, que podia também falar que era a cidade de Zeus, foi destruída. As outras cidades ao redor também foi destruída por causa de guerras, por causa de terremotos e por causa de coisas naturais mesmo. Só que ele tinha uma mulher, né? E ela gostou daquele lugar. E ela era básica. Os presentes que ela pedia, amor, eu queria tanto aquela cidade, né?
Só porque aquele povo era religioso. E aí, ela falou assim, amor, eu gostei muito, já que a gente vai reconstruir aquela cidade, coloca o nome dela, o meu nome, em minha homenagem. Olha que básica. Ela se chamava Laodice. Só que, imagina um rei que já tinha passado por um monte de turbulência ali, tinha havido guerras, terremotos, destruído uma cidade, e a cidade era muito religiosa, muito pagã. O que acontecia ali? Ele não podia chegar e falar, nós vamos mudar o nome da cidade, porque a minha esposa quer. Ele começou a levar riquezas, ele começou a levar fortunas para lá. Ele começou a levar patrimônios. Uma coisa que ele investiu muito foi mármores caríssimos, porque na época era o que mais dava vislumbre neles. Então, no altar de Zeus, principalmente, tinha mármores poderosíssimos, os mais caros. Eles investiram para quê? Para seduzir o povo. E aí, aqueles comércios que foram destruídos, ele ia lá e falava, eu vou te dar. O que você quiser, eu vou te dar. E aí ele começou a investiu também em uma coisa que eu acho que muitos não sabem. Mas antigamente, gente, muitos anos atrás, 261 antes de Cristo, ele começou a fundar uma escola de medicina. E eles eram, sabe aquele assim, do top? Hoje imaginam, qual é um hospital top que tem aqui em Goiânia? De Goiânia, alguém sabe? Hã? Não, um hospital, ou então uma escola, uma faculdade que vamos lá, Alfa? Acho que não é Alfa, mas vamos colocar Alfa aqui. Aí ele fundou, tipo uma Alfa, só porque é sobre a oftalmologia. Ele curava os olhos das pessoas. Então, ele investiu nisso. E outra área que ele investiu foi no têxtil. Porque aonde achava lã preta, lã negra, era só lá. Então, ele pegou tudo que era muito caro, levou para aquela cidade, fez tudo crescer. Aí, um dia, ele chegou e falou, gente, eu investi em vocês. Eu queria um favor de vocês. Tem como trocar o nome? Eu queria homenagear essa mulher que tanto me ajudou. Estratégia. Ele seduziu aquele povo para olhar só para o quê? Riqueza. E aí foi trocado para o nome de Laodiceia. Só porque lá tinha gregos, tinha judeus, tinha muita gente que morava lá. Os judeus estavam lá, não estavam? Tinha os cristãos. Só porque chegou um tempo que aí vem, quando João vem falando sobre essa parte olha, eu vou te vomitar. Que às vezes a gente acha, gente, que Deus pega qualquer coisa assim e joga, né? Ele pegou a estrutura da cidade. Primeiro ele pegou a história da cidade. Como que ele sabe que a igreja era tão luxuosa? Ela gostava tanto de mostrar, por quê? Porque a cidade foi comprada, a igreja também foi comprada com o quê? Com sedução, riqueza. Olha, eu posso te dar tudo. Você vai continuar adorando o seu Deus, mas faz uns favores para mim. Mas continua cristão. Aí quando ele fala na parte, seja frio ou morno, ou frio ou quente, porque morno eu vou te vomitar, é porque lá tinha uma água saloba. A água que vinha era de outro local, deixa eu achar o nome aqui. Gente, eu anotei tanta coisa que a gente fica até meio... Aqui. Tinha uma cidade vizinha chamada Termas. E lá tinha água termais, águas quentes. E ela passava por Laodiceia. Só porque quando chegava lá, ela chegava morna.
E aí eu tenho um rapaz que eu acho lindo os ensinamentos dele, que é aquele Rodrigo Silva. Eu estava em dúvida, porque tinha duas explicações, que eles falavam que passavam canos, e no que passavam esses canos, durante até chegar na cidade, por ser muito quente de manhã e muito frio à tarde, fazia essa água ser saloba. Só porque aí eu fui buscar um pouquinho mais, não é que ele tinha esses canos, é porque ela passava, ao chegar lá ela estava morna, e até hoje é impossível tomar a água de lá, porque ele estava num hotel, ele falou, gente, a água vem de fora, porque até para escovar os dentes aqui, você dá ânsia de vômito, tanto que a água é ruim. É uma água que não tem como você tomar, até hoje. Então, as águas de lá eram águas o quê? Mornas, que não tinha como tomar. Por isso que ele fala assim, olha, se você fosse fria, ou se você fosse quente, ok, mas morno. Ele estava pegando a referência da cidade, ele não estava pegando uma referência por qualquer coisa, não, era da cidade mesmo. E aí, o detalhe aqui que fala, né, que até deixei bem escrito aqui, assim porque és morno e não quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Aí eu quero que os irmãos dêem uma lidinha. Gente, que hoje a primeira parte é para a gente explicar para vocês entenderem depois. A gente vai querer sim explicar bastante, porque é isso que a gente quer passar para os irmãos. Não é só Deus vai te dar, Deus vai receber, o fogo vai cair. Antes do fogo cair, precisa ter entendimento. Sem entendimento, não tem como Deus agir. Aí vai ser só emoção. Não vai ser trabalhar de Deus, vai ser emocional. Deixa eu pegar aqui. Quando ele fala sobre a mornidão, alguém pode ler para mim Romanos 12, 11? Romanos capítulo 12, versículo 11. Isso. O microfone. Pode repetir, por favor? No zelo, não sejais remissivos, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Ele está falando de zelo. Nós não precisamos, né? Não seja aquela pessoa que não tenha zelo. Nós precisamos ter zelo pela obra do Senhor. Como que é esse zelo, Kézia? Porque a gente está falando de mornidão aqui, mas você está sendo zeloso na sua oração? Você está sendo zeloso com o seu tempo com Deus? Você está sendo zeloso quando você fala com alguém sobre o Espírito Santo? Ou, às vezes, a sua presença, ela vai falar mais do que suas atitudes, suas falas, quer dizer? Eu sempre vou levar isso do curso que a gente fez, ainda a gente estava na Igreja Esperança, a pastora Ângela Cirino, ela sempre falava assim, que você pregue muito. Se preciso, use palavras. Se preciso. Porque, às vezes, a gente fala, mas não é o que transmite. Então, quando a gente fala sobre o zelo da palavra, é que nós temos que transmitir aquilo que nós falamos. Não é só falar, é transmitir. A Bíblia da irmã está diferente? Cadê Zé Carlos? Eu preciso de você. Isso. Romanos 12, capítulo... Isso, meu filho, seja aí o nosso... É capítulo... Romanos 12, 11. 12, 11, estou lendo 11. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirva ao Senhor com coração cheio de fervor. Amém. Aí, meu querido, aí você senta, agora eu te chamo de novo, meu querido. Senta aqui, querido, que fica mais fácil para você. Aí,
Eu amo esse menino, gente. Aí, pronto. Então, ele está falando o quê? Que quando o seu coração ele está transbordando da presença de Deus, qualquer coisa que for colocada na sua mão, você vai fazer com muito amor e carinho. Nem que seja para lavar. Tirar a poeira, você vai chegar aqui. Às vezes eu e o Paulo vem, a gente vem lavar, eu falo para ele direto, nossa, mas como que eu gosto de fazer essa parte na igreja? Porque você não está fazendo para ninguém, você está fazendo para Deus. Às vezes é um ato simples, mas é para Deus, é você dizer assim, eu estou cuidando com amor daquilo que te pertence. E muitas das vezes nós esquecemos de ter esse zelo, e às vezes com o próximo também, de você só parar e ouvir, né? Sem criticar, só no ouvir mesmo. Nós temos que ser bons ouvintes, né? Entender o lado do outro. Às vezes você vai ficar só no aham. Não prega na hora que precisa a pessoa precisa desabafar, não. Que quem vai convencer ele de qualquer coisa vai ser o Espírito Santo. Às vezes a gente começa a ouvir, eu ouvi isso demais. Ai, quer dizer, eu já desisti da igreja, porque quando a gente vai começar a falar lá, aí já vem assim, não, vai passar, confia, Jesus está contigo. A pessoa não quer ouvir isso. Naquele exato momento, ela não quer ouvir isso. Ela quer desabafar. No seu íntimo, você começa assim, Deus consola, Deus dá força, mas você seja um bom ouvinte. Depois você pergunta, eu posso orar por você? Precisa de mais alguma coisa? Às vezes a pessoa vai fazer igual já fizeram comigo. Não precisa mais não, você pode ir embora. Eu fui embora. Por quê? Porque nós temos que ser uma igreja sadia. Mas quando a gente entende isso, o zelo é saber que não é ser morno. Porque às vezes a gente vai falar, porque o pastor falou para mim ir, eu vou. Não, pastor, gente, está aqui só para te dar direção. Mas quem vai fazer na sua vida é Deus. Eu tenho que deixar de fazer as coisas para o homem e fazer para Deus. Quando a gente entender que eu estou fazendo para Deus e não para os homens, eu vou fazer com excelência e com zelo, porque Ele é Deus zeloso. E aí aqui eu tirei uma parte. Quando João ele revela sobre isso, ele descreve uma igreja rica, autossuficiente, que exala exatamente como a cidade. A igreja de Laodiceia havia trocado a centralidade de Cristo por um sistema de conforto, luxo, bajulação do mundo. Aí alguém pode ler para mim? Provérbios 16, capítulo 16, versículo 18. E outra pessoa vai ler Jeremias 9, 23 e 24. Isso. Olha lá o filho, ó. Provérbios 16, 18. O orgulho leva a pessoa à destruição e vaidade faz cair na desgraça. Como é que é? O orgulho leva as pessoas à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. A autossuficiência é o quê? É a pessoa ser orgulhosa, soberba. Só eu posso, só eu faço. Alguém achou Jeremias 9, 23 e 24? Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Ó Senhor. Deuteronômio. Peraí, deixa eu só passar para o irmão para achar ali. Deuteronômio 8, 17 e 18. Agora pode ler, Poliana. Ó Senhor, eu sei que o homem não pertence seu próprio caminho, nem lhe compete traçar seus passos. Corrige-me, ó Senhor, mas com justiça, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. É forte, né? Pode ir lá. Jeremias 9, você leu 9, né? 9, 23 e 24. Olha lá, meu filho, lá atrás. Ó. O irmão vai ler Deuteronômio 8, 17 e 18. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. É Ele quem te dá a força que adquires poder,
para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Muito obrigado. Foi lido aqui que o orgulho faz cair. Vou resumir para os irmãos. O orgulho e a soberba te faz cair, mas confiar no Senhor te faz crescer. É não ser autossuficiente para dizer que eu sou bom. Esses dias eu ouvi de uma pessoa, nossa, quer dizer, eu sou tão boa, tão boa, tão boa. Aí olhou assim no final e falou, boa demais, quer dizer, todo mundo me ama. E na minha cabeça, nem Jesus, que ele podia dizer, eu sou bom. Ele disse, eu? Não, bom é o que está no céu. E ele tinha o direito, sim, de dizer, eu sou bom. Mas nem ele teve ousadia de dizer, eu sou bom. Aí eu estava lá no salão, aí uma pessoa falou assim para mim, quer dizer, mas a gente tem que falar que a gente é bom. Eu falei, você está se iludindo, porque a gente é mal. A coisa boa que tem em nós é o Espírito Santo que conduz a bondade, porque tira o Espírito para você ver. Só vem coisa ruim. Então, quando eu entendo que não sou eu que sou boa, mas é aquele que está em mim, o negócio muda. E é o jeito da gente, é o melhor jeito da gente responder, porque quem capacita, quem faz, quem trabalha, é Deus. Eu tenho certeza que a irmã Lourdes faz isso quando ela chega para trabalhar. Quando eu chego para trabalhar no meu serviço, eu falo, Senhor, eu tenho o conhecimento, mas quem vai dar o glamour de qualquer coisa aqui é o Senhor. Deus é o Senhor que vai me dar a solução para coisas que eu acho que é impossível. Então, tá aqui, tá na tua mão. Aí alguém chega e fala, Kézia, eu preciso fazer isso, eu quero que faça a junção desse cabelo assim, eu quero igual. E eu falo, Senhor, Deus, tudo bem com o Senhor? Aí quando a gente finaliza, a pessoa, nossa, Kézia, mas ficou igualzinha. Eu falo, é Deus, não sou eu não, querida. É o Senhor que faz isso. Porque o tempo todo a gente pode estudar, a gente pode fazer, mas quando a gente coloca Deus, sai da melhor forma. Então, quando a gente entende que o trabalhar é de Deus e não nosso, é em tudo, irmãos. É no nossa vida de intimidade com a nossa família, é no nosso trabalho, é na nossa igreja, é na rua. É Ele que é tudo, é para Ele tudo. Eu acho que descarregou, troca aí a pilha, meu bem. Vamos lá. A água morna, como eu falei, a cidade é um reflexo exato do estado espiritual da igreja. Sem fervor, sem entrega, sem impacto, sem sabor e sem força. Aí é difícil, né? Porque se Deus falar comigo, eu faço. Mas se Deus não falar, eu não vou fazer, não. Gente, está na Bíblia, é só pegar e fazer. Se isso aqui não for a palavra de Deus, viva e eficaz, eu não sei o que está. A gente está esperando o que mais de Deus falar? A irmã um dia falou assim para minha mãe, lá na sua igreja tem revelação? Que se tiver, eu vou para lá. Minha mãe falou, então está no lugar errado, não vai. Lá tem palavra. Irmãos, quando Deus quer falar com você, pode estar em qualquer lugar e Ele vai falar. Às vezes você não está esperando, Ele vai falar. E aconteceu isso domingo com a gente. Foi incrível. Estava eu e o meu bem. E aí chega a avó do Isaac. É a avó do Isaac, né? É a avózinha do Isaac. Chegou. Oi, tudo bem? Pode Senhor. Bem, pode Senhor. Joia, joia. Ela já começou a falar em línguas. Eu falei, ferrou, Jesus. Ferrou, é agora? Eu estava esperando, não. Tinha acabado de comer um lanchinho, Jesus. Eu falei, oi? Porque assim, você tem orado assim. Eu, oi? Na hora eu fiquei tão assim que eu falei, como assim? Eu estava sentada, gente. Estava tudo terminando já.
Aí ela olhou e falou assim, seu esposo, né? Eu falei, é. Eu, hã? Terminou de falar, virou as costas com muita dificuldade, porque ela é bem senhora. Mas ela falou assim para mim, aonde você estiver, não deixe de pregar. Pode ser num casamento ou velório, ele vai te usar da mesma forma. Eu já tinha falado para o meu bem assim, as vozes do Isaac, o negócio com Deus e elas é diferenciado. É as duas. Que graças a Deus ainda ele tem as duas. E é louvável, né? Uma eu conhecia, essa eu não conhecia. Ela tinha vindo aqui no final do ano passado, mas eu estava trabalhando. Eu fiquei tão assim. Aí depois que eu cheguei em casa, que eu falei, Deus, o Senhor falou comigo. E eu não estava esperando. Eu nem tinha pedido para ele falar comigo. Irmãos, a gente não precisa correr atrás. Deus, ele quando ele quer, ele só envia e pronto, acabou. O Paulo, porque ela fala muito baixinho e ela estava do meu lado e tinha som lá tocando. Ele falou assim, você entendeu o que ela falou? Quando a gente entrou dentro do carro, eu fui falando para ele. Porque, gente, eu sou ruim de memória. Eu não esqueci. Quando é Deus, é diferente. Eu até agora não esqueci a vírgula que ela falou. E ela saiu assim, ó. Ela para sair do lugar, porque ela tem ferros nas duas pernas por causa de um acidente. É muita dificuldade de andar. E ela já tinha passado... Gente, ela andou aquele casamento o tempo todinho, falando, eu vou pregar o evangelho hoje, que esse povo está tudo desviado. Deus, quando ele quer, ele faz, irmãos. Então, hoje eu falei para Deus, eu falei, Deus, não nos deixe ser a igreja de Laodiceia. Sem fervor, sem entrega e sem impacto. Sem força, sem sabor. A Bíblia diz o quê? Que a gente tem que ser um sal, mas que tempera, não um sal insosso. Já pegou aquele sal que você tenta temperar, tenta, ele não... Né? Teve uma vez que eu comprei um sal, gente, que ele salgava tanto que foi impossível comer ele. Graças a Deus tinha uns trem lá para jogar lá no quintal, eu matei os bichinhos com esse sal. Você tem que ter equilíbrio, nem ser muito, nem ser pouco. Tem que ser aquele que tempera. Então, quando a gente fala sem sabor, sem força, porque parece que qualquer coisa que passa no nosso dia, né? Ah, Deus, é porque Jesus não me ama. É porque Jesus não me vê. Não, é porque a gente ora pouco, a gente jejuma pouco, a gente busca pouco. E aí a gente está sendo tão inflamado pelas informações da internet, porque a gente acha que um foi abençoado com 1 milhão disso, 1 milhão daquilo, 1 milhão daquilo, e é dinheiro. Eu precisava de dinheiro, Senhor. Esqueceu do quê? Do dono do ouro e da prata, que é o único que pode dar. A Bíblia não diz que a gente tem que ser pobre e miserável, hora nenhuma. Mas ele diz que você não precisa morrer procurando dinheiro, porque ele já é o dono dele. Chamado Barreiras. E quem foi me levar lá foi o Auleide, a Toninha foi, junto com nós, que são minhas irmãs, a Lídia. E chegamos lá já praticamente na hora do culto começar. O muro da igreja era uma cerca de arame farpado e uma porteirinha estreita para a gente entrar. Quando eu cheguei na porta, para cumprimentar o porteiro, ele disse assim, não sabia de nada, não me conhecia, nem eu ele. O senhor é o pregador da noite, né? Eu falei, disse que é. Falou, então, quer falar para o senhor que Deus vai te usar muito, hoje. E que as igrejas que não lhe chamaram para pregar, o senhor vai pregar nelas todas, inclusive na sede. Eu já tinha assistido 2 cultos na sede e não tinha pregado. Inclusive, um deles eu nem recebido fui. Fui recebido, quando o Vilaldo estava lá, que era empresário, e exigiu o pastor me receber. Bom, preguei, foi uma benção. Teve 9 pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, teve salvação de alma. E quando eu fui sair daquele culto, ele me pegou pelo braço e disse assim, Deus chamou você
para ser pregador. Não é milionário, não caça dinheiro, mas continue pregando o evangelho. E cumpriu tudo que ele falou na minha vida. Preguei na sede, peguei na 55, que também é na sede dentro do centro de Iguatu, e preguei em todas as igrejas. Não preguei mais, porque eu tive que ir embora, acabou o tempo, né? Lá eu conheci o cantor Chagas Sobrinho pessoalmente, na igreja sede. Mas só uma oportunidade que Deus dá para a gente uma vez e talvez nunca mais. Seu pai viveu essas experiências na vida. Obrigado. Amém. Amém. Aí, irmãos, se a gente for tirar aqui para todos que têm uma experiência, porque isso é real, acontece muito, que Deus chega e fala, faz isso, isso, isso. A partir do momento que a gente não faz, irmãos, há um peso muito grande. Mas quando você faz, o que Deus te dá de recompensa é extraordinário. Falando sobre, né, a riqueza enganosa, Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21. Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Achou? Poliano, vai lá na Poliano, meu bem. Aí, peraí. Aí outro encontra 1 Timóteo 6, 9 e 10. Pode falar. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, ali estará também o teu coração. Amém. Alguém encontrou 1 Timóteo, capítulo 6? Vai, irmão Rodrigo. 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens da perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amém. Nós não devemos acumular aqui. Eu não deixei aqui escrito, mas se os irmãos forem ler depois Deuteronômio 28, ele fala que se eu obedecer a Cristo, é um mandamento, irmãos, que não tem como. Se eu obedecer, as bênçãos vão correr atrás de mim. Eu não preciso ficar procurando elas. É se eu obedecer. É porque tem sempre uma regrinha que às vezes a gente quer pular, né? Mas tem o se você obedecer a voz de Deus, os mandamentos dele, as bênçãos correrão atrás. Você vai estar tão preocupado com a obra que você vai esquecer que você tem que procurar a bênção. Aí a bênção corre atrás de você. Jesus oferece um diagnóstico direto. Você pensa que está rica, vestida e curada, mas na verdade é pobre, cega e nua. Sobre a cegueira espiritual, alguém pode ler para mim 2 Coríntios 4:4. O outro é João 9:39. Não, acho que é 19, né? Eu tenho que conferir aqui, gente. Lê primeiro para mim 2 Coríntios 4:4. Espera aí, que o João eu tenho que conferir aqui, irmão. Paulo, achou? Lê aí, filho. Nos quais o Deus minúsculo deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá certo aqui. É João 9:39 ao 41. João 9:39 ao 41. Achou? Aqui a irmã Lourdes, ó. Achou.
João 9, versículo 39 ao 41. (39 a 41). Então Jesus afirmou: Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e o que fiquem cegos que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer o quê? Nós também somos cegos. 41, né? Isso. Se vocês fossem cegos, não teria culpa? Respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continua tendo culpa. No meu aqui está falando assim: se vocês ainda veem, por isso o vosso pecado permanece. Irmãos, quando a gente fala sobre essa cegueira espiritual, é aí que pesa, que muitos não querem entender. Mas eu só vou ser bem clara aqui com os irmãos, que não tem como não entender isso. É o seguinte: alguém chega em você e fala assim, irmão, se alguém chegar, que eu acho que não precisa, que se você orar, Deus revela. Mas Deus me mostrou que você tem inveja. Sangue de Jesus, irmão! Inveja! Sou crente! Mas lá no seu íntimo, você já desejou coisa que não te pertencia. Eu achei interessante, a mãe, eu esqueci o nome da sua mãe, irmã. Roseni. Ela falou assim, fala para mim se é errado ou não a gente separar na Bíblia. Falei, minha irmã, sabe o que é o negócio? Separação, sobre separação. Se é certo, né, separar ou não. Mas não é só sobre o adultério? Aí eu falei assim para ela, eu falei, minha irmã, o problema é que Jesus, quando ele veio, ele colocou um peso maior sobre a lei, né? Porque era assim, se você adulterar, você pode separar. Aí Jesus veio dizendo, se você olhar e cobiçar o do seu próximo, você já pecou. Já era bebê. Ele olhou para o nosso pecado, ele colocou mais peso ainda. Puf. Aí ela falou, então, peraí, no pecar, eu falei, pecar no olhar. E não é só no desejar a mulher ou o homem do próximo, né? É olhar e desejar o carro do próximo, a casa do próximo, o casamento do próximo, os filhos do próximo. Um dia uma irmã chegou na Poliana e falou assim, Poliana, fiz uma campanha para Deus matar a Débora. Eu não suporto ela. Crente, missionária do fogo, glória a Deus, aleluia. Aí Deus tinha usado um irmão, acho que foi quem, irmã, lá na chácara do Juvenil? Vocês tinham ido lá para o Juvenil, Deus. Isso. Que Deus ia permitir, em 4 dias, não foi? Eu acho que foi isso. Deus ia permitir choro na nossa casa. A Débora adoeceu do nada. A menina estava boa, no outro dia ela simplesmente estava ruim para morrer, como se ela tivesse sido afogada. Aí pesou, né? Aí ela foi confessar. Porque os médicos chegavam na Poliana e falavam, a Débora vai morrer. Eu não sei, de manhã ela passa. E os irmãos estavam fazendo campanha na igreja. 5 horas da manhã. E uma das irmãs que estava fazendo campanha na igreja era a irmã que estava orando primeiro, antes, para matar a Débora. Aí depois ela chegou na Poliana e falou assim, Poliana, pelo amor de Deus, me desculpa. Porque eu orei assim, porque eu não suportava a alegria de vocês. Aí no dia que eu falei para ela, minha irmã, procura um tratamento, ela ficou com raiva de mim. Meu irmão, falar a verdade dói. Ouvir dói, mas é melhor você... Pode falar. Cadê o microfone para todo mundo ouvir o testemunho dela, gente? A gente conheceu um rapaz que era da igreja e ele fez uma carne preparada para o meu marido. E quando o meu marido acabou de comer, meia hora depois ele caiu, ficou com febre.
Aí eu chamei o pastor da minha igreja para orar e o pastor revelou para ele. O pastor nem sabia que ele tinha comido aquela carne seca. Aí o pastor falou assim, você comeu uma carne. Ele falou, sim, pastor, o menino aqui de trás me deu. E a gente nem desconfiava, porque ele era crente. Ele deu uma Bíblia para o meu marido, uma calça para o meu marido. E tudo por quê? Porque ele desejava a mulher do próximo. Sangue de Jesus tem poder. Irmãos, o mais interessante do estudo de Laodiceia é que ele não está falando quem está fora da igreja. Ele está falando de quem está dentro da igreja. Por isso que Jesus estava falando, eu te conheço, você é até bonitinha, você fala até bem, mas você está pobre, cega e nua. Irmãos, vamos falar a verdade para a gente mesmo? Você não precisa que ninguém fale para você, não. Chega no espelho. Dizer igual eu já fiz isso comigo. Teve um dia, gente, aconteceu comigo. Quando aconteceu, eu falei, sangue de Jesus. Aconteceu de uma irmã, a gente estava naquela tribulação, a irmã veio me contar uma bênção, eu cheguei frustrada em casa. Frustrada, irmã, não vou mentir não, eu cheguei frustrada. Falei, a bicha nem ora direito, nem busca direito. Faz um monte de coisa errada e o Senhor está entregando bênção para ela. Eu senti como se tivesse alguém aqui assim, dizendo, isso é inveja. Eu falei, eu estou com inveja, Senhor? Aí eu parei, né? Falei, eu estou com inveja, isso é inveja. Deus não usou pessoas de fora. Dobrei os joelhos no chão e falei, Senhor, eu estou com inveja. O Senhor está vendo isso aqui? Isso é horrível, coisa ridícula. Não quero não. Irmãos, é falar a verdade. Eu dei um exemplo aqui básico. Mas quando ele fala assim, eu já estou finalizando, não vai dar para falar tudo, vai ficar para o próximo, em nome de Jesus. Ele está falando assim, quando a Bíblia fala que você está pobre, cego e nu, é porque você não se enxerga. Não é o outro. Você não está se enxergando. É muito fácil, irmãos, a gente chegar aqui e falar muita coisa bonita. É muito fácil. Mas é muito difícil. Por isso que eu falo para os irmãos, gente, se eu estiver enfesada, vocês vão ver que eu estou enfesada. Vai. A irmã, um dia eu cheguei aqui, eu estava cansada, estressada. Ela falou assim, você não está legal, né? Eu falei, estou tão estressada. Não era nada com os irmãos, eu tinha passado um estresse. A irmã Lúdia, ela já falou assim, você não chegou bem, né? Vem, não, irmão, estou estressada. Não foi que eu falei? Estou estressada. Terminou o culto, eu estava como? Sorrindo para as paredes. Mas se eu chegasse aqui camuflada para os irmãos? Que coisa ridícula, irmãos. Nós estamos tão acostumados de ser esse povo ridículo. Desculpa falar, mas é ridículo. Aí eu não posso chorar, porque senão eu mostro fraqueza. É para você mostrar a fraqueza. Mostra a fraqueza. A entrega é isso aqui, ó. Que Jesus está falando. Mostra que você é fraco, porque é isso que ele faz você ficar forte, que é o Espírito que dá a fortaleza para você. Mostra que você tem pecado, que é mais fácil, porque ninguém vai ficar te cobrando. Mostra que você está errado sim, mas aí vem o quê? Aí o Espírito te convence do arrependimento. Se eu não mostrar o que eu sou, não tem como me convencer de arrependimento, irmãos. Então pronto, ó, vou explicar o básico, claro e objetivo. Primeiro, diagnosticar o seu pecado camuflado. Eu não sei qual que é o seu pecado camuflado. Eu tinha um pecado, gente, gula. Estava engordando igual uma porca, velha. Dobrei o joelho no chão e falei, Deus, eu cansei de ser porca. Podre. O Senhor vai me controlar. Irmão, acabou a fome, ó. Depois disso, foi 4 quilos. Mas eu menti para Jesus? Então, primeiro, diagnosticar aquilo que está podre em você. Depois, você mostrar para Deus, dizendo, Deus, eu não quero mais isso aqui em mim, porque está me deixando podre. Eu estou ficando cego. Eu não estou tendo mais a presença do Senhor em mim. Eu quero fluir presença do Senhor em mim. Aí quando você mostra a sujeira, aí Deus fala assim, peraí, vamos trazer o arrependimento. Aí é nessa hora que ele te constrange de uma tal forma, mas de uma tal forma que você para de praticar sem ninguém te falar
Nada. Teve um dia que irmãos, é nessa parte da glutonaria, eu acordei falando, hoje eu quero um doce. Abri minha geladeira e fui. Aí depois vem um negócio assim, mas você não está lutando contra a glutonaria? Eu falei, tô. Eu com a geladeira aqui, ó, aberta. Gente, tem uma barra de chocolate desse tamanho lá dentro da minha geladeira. Quantos quilos que é aqui? Trouxe, não? Aquela barra? Aquela barra que tá lá? Quantos quilos que trouxe lá? Eu sei lá. É da grande. A bicha é dessa largura. E eu lá pensando, eu vou tirar ela agora, porque eu tô estressada. Aí ele falou, tem certeza? Você não tá com fome? Você é estresse, vai orar. Falei, vou orar. Eu sei. Gente, eu fiquei com tanta vergonha daquela atitude que eu fui orar, pedir desculpa para Deus. O Espírito Santo, ele te convence sem ninguém colocar uma arma na sua cabeça dizendo, muda. O verdadeiro evangelho precisa disso. Aí vem o arrependimento. Não veio o arrependimento porque eu falei a realidade para Deus? Veio. Aí o Espírito Santo, ele me convence para o quê? Para mudança. Ele me muda se eu mostrar para ele a minha podridão. Aí com a mudança... gente, eu amo esse versículo. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É qualquer coisa que você precisa confessar, confesse. Aquilo que está tirando você da presença do Espírito de Deus, se é o celular, esse abençoado que tira suas horas da presença de Deus, fala para ele, Deus, é isso que está me tirando. Me envergonha quando eu pegar. Aí vem o quê? Quando vem a mudança, vem a intimidade com Deus. Aí vem o quê? A intimidade, o zelo, a graça e a unção. Não vai dar para falar tudo, irmãos. Quem for falar da próxima unção quiser pegar esse aqui, porque faltou ainda 4 páginas. Glória a Deus. Mas é um pouco do que a gente vai passar nessas 7 semanas. Antes de qualquer coisa, irmãos, lembre que nós precisamos ser uma igreja. Começou? Eu tenho mais um. Gente, eu tenho mais uns minutos. Irmãos, me aguenta só mais um minuto? Glória a Deus, aleluia. Não, é porque deu 10 para as 9. Ele aconselha, compre de mim ouro refinado, não fogo, no fogo. A riqueza verdadeira da fé. Roupas brancas, vestes de justiça. Eu fechei minha Bíblia aqui, ó. Quando ele fala dessa parte, irmãos, das vestes brancas, não sei se os irmãos lembram que eu acabei de falar aqui, que eu perdi as minhas referências, ó. Glória a Deus. Eu acabei de falar aqui sobre que eles vendiam as roupas mais caras, né? É como se você tivesse aí em Milão comprando aquelas roupas caríssimas, famosas, sabe? Aquelas roupas assim que o povo morre por causa delas, é horrível. Pensa numas roupas feias e multiplica nelas. Achei, Deus é lindo. Achei. Aí ele fala o quê? Sobre as nossas vestes, que não tem como comprar com dinheiro, porque aquela lã preta, aquela lã negra, que era caríssima, tinha como. Mas as vestes brancas... era só com muita busca. Com muita o quê? Renúncia. O ouro que eles compravam não chegava aos pés do ouro refinado no fogo, que vem diretamente de Deus. O colírio para ungir os olhos, que é o quê? Limpeza dos seus olhos espirituais. Sobre as vestes, a referência que eu peguei foi em Isaías 61:10. Se alguém quiser me ajudar, porque se eu for procurar, hoje eu deixei meu celular para gravar. Isso. Microfone, querido, lá na minha mãe. Isaías 61:10. Leva lá, meu bem. O outro para mim, que é o colírio espiritual, é Efésios 1:18. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus.
porque me vestiu de roupas de salvação. Ô, glória. Cobriu-me com o manto de justiça, como um navio se adorna com turbantes sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com suas joias. O irmão Rodrigo achou de Efésios, vai lá nele. Só um comentário aqui. Quando é roupas que o Espírito Santo nos dá, é diferente, irmãos. As vestes são diferentes. O jeito que a gente transmite a presença de Deus é diferente. Pode falar, irmão. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais que seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Só repete o começo para mim, irmão. Por favor. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Irmãos, não é esse olho carnal que a Bíblia está falando, não. Irmão. É o além. Sabe o que esse além faz? Você ter fé para receber. Ter uma visão lá na frente para receber. A nossa visão às vezes é tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena, que alguém chega e fala assim, igual, se Deus chegar no irmão Rodrigo hoje e falar assim, daqui 1 ano, eu vou mudar a sua história, vou virar a página, você vai ter isso. Aqui ele vai chorar, achar legal quando ele estiver no meio do caminho. Será? Que assim, eu estou passando tanta coisa. Nossa, mas está tão difícil. Mas será mesmo que vai acontecer? Aí era uma coisa de 1 ano, né? Aí Deus vai ter que moldar a fé dele para ele começar. Aí às vezes vai passar para 2, 3, 4. Até ter a fé para conquistar aquilo que Deus prometeu. Aí demora. Olha o que o povo do Egito fez. Era coisa para 1 semana. Vamos chegar na terra prometida. Uhul! Mas será? Tinha uma cebolinha tão boa lá. Olha, eu ia trabalhar igual um escravo, velho. Mas à noite eu tinha uma cama para dormir. Olha, será? Aí foi quantos anos mesmo? 40. Imagine, gente, 40 anos. Jesus. Não é? Imagina, gente. Era coisa assim básica. Era para chegar amanhã. Aí não teve fé. Aí teve que vir outra geração para ter fé, para buscar aquilo. Então, que nós possamos ter visão e discernimento. Vai dar, gente, vai dar. O apelo de Jesus à igreja de Laodiceia. Apesar da frieza espiritual, Jesus não desiste da igreja. Ele ainda bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que está em Apocalipse 3:20, né? E aí, os irmãos, se quiserem, sobre o convite de comunhão, né, com Cristo, em João 14:23. Por favor. Evangelho de João 14, versículo 23. Isso é o quê? Um convite para pessoas íntimas, né? É qualquer pessoa que você vai convidar para jantar com você? Isso. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Irmã, e você acha então para mim Hebreus 12, 6, por favor. Como que é, amor? Aí? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Ele está dizendo assim, olha, se você quiser intimidade comigo, tem morada comigo. Imagine ter morada com Jesus. Imagine. Ele está convidando eu e você para termos o quê? Intimidade, uma restauração e reconciliação com Ele. É um convite para a gente sentar e ter comunhão. Sabe aquela conversa saudável? Aquela conversa gostosa, que às vezes a gente não tem com algumas pessoas. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso. Eu já vou pedir para a irmã ler.
Hebreus 12, 6. Não sei se os irmãos já passaram isso. Sentar numa mesa, aí tem aquela pessoa que 5 minutos que você está lá, você está pensando, Deus, eu queria tanto correr daqui, papai. Amém, meu Deus vai te dar graça. Mas tem pessoas que você conversa. Chega meia-noite, 1h da manhã, aí você fala assim, acabou o café, vamos fazer mais café? Vamos fazer café. E a gente quer continuar, por quê? Porque a presença é gostosa, a conversa é agradável e edifica. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, passar horas em conversas agradáveis. Isso que a irmã vai ler é sobre a disciplina e correção de Deus por amor de nós. Pode ler, irmã. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Às vezes, né? Comigo é direto, glória a Deus. Vai vir uma correção. Provérbios, para a gente finalizarmos, Provérbios 3, 11 e 12. Às vezes vai acontecer do quê? Nesse meio da conversa, Deus vai lá para você assim, olha, você está tão bom nisso, olha, isso aqui é o ponto positivo. Mas está faltando isso aqui para você alcançar. Aí às vezes você fala assim, mas Deus está doendo essa correção. Não está não, irmãos. Só entrega. Provérbios 3, 11 e 12. A Poliana achou, ó. Corre, para a gente finalizar. Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Glória a Deus. Eu tenho certeza que como eu e você já fomos repreendidos pelos nossos pais, e eu acho que se minha mãe não tivesse me repreendido, eu não tinha o caráter que eu tenho hoje. Da mesma forma, é o que Deus faz comigo e com você. Em 1 João 5,4 está escrito assim, ó. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, pense bem. Como está a sua fé em Cristo? E eu quero finalizar, que eu escrevi aqui para não esquecer, gente, porque eu me conheço. Estamos vivendo os tempos de Laodiceia. Um período em que muitos cristãos e igreja vivem na mornidão espiritual, trocando a promessa de Deus pelo conforto, entretenimento e aparências. Mas, de fato, de estarmos no período de Laodiceia não significa que precisamos estar no estado de Laodiceia. Podemos ser crentes fervorosos, apaixonados por Cristo, espiritualmente ricos, vestidos da justiça de Deus e com os olhos abertos para a verdade, mesmo em meio a uma geração indiferente e seduzida. Que nós possamos ser este povo que conduz o melhor. O mundo está a Laodiceia purinha, vivendo de aparências, mas nós podemos levar a verdade de Cristo a todo custo, com amor, com disciplina e com determinação. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a missionária Kézia por trazer essa palavra hoje. E nós estamos iniciando essas quarta-feira falando sobre a igreja de Laodiceia. Que nós possamos estar compreendendo aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Amém? Em Apocalipse 3, versículo 14 em diante, está falando sobre a 7ª carta, a igreja de Laodiceia. Para quem quer compreender mais
sobre esse sistema que nós vamos falar está neste livro, Apocalipse 3, 14 em diante. Em Apocalipse 3, versículo 5 diz: o que vencer, presta atenção, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome, diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Glória a Deus. Irmãos, a nossa batalha, ela é grande. Como crentes. Como crentes. Como aquele que crê, né? Isso é só para quem crê, irmão. É só para quem crê. As nossas batalhas e nossas dificuldades são grandes. Mas em todas elas, nós temos que lembrar que nós temos um Deus muito zeloso. Muito zeloso com as suas obras. Muito zeloso com a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é nós mesmos. Examinarmos a nós mesmos. Aquilo que agrada o Senhor. Aquilo que agrada o Senhor. E nós vamos caminhando à luz da palavra de Deus e o Senhor vai nos revestindo. A nossa caminhada, ela é muito grande como cristão. E é muito mais além, irmão, do que essa igreja. Nós estamos falando de um povo de Deus. Um povo de Deus. Aqui nós temos entendimento, graça e palavra de Deus sobre nossas vidas. Oh, glória a Deus. E através da palavra, através do entendimento da palavra, e pega essa palavra hoje, coloca no seu coração. Eu estou disposto, eu como pastor da igreja, estou disposto todas essas quarta-feiras, como o Senhor vai falar poderosamente na minha vida, e eu vou sentir a transformação de Deus. Em nome de Jesus. E assim eu distribuo para a igreja. Nós vamos sentir a transformação de Deus sobre a nossa vida a partir de hoje. E vamos ter uma meditação. E nós vamos ser orientados pela luz da palavra de Deus. Se nós tramava algo em nossa mente, isso é trama de Satanás. Nós vamos largar essa trama para lá, irmão. Nós vamos colocar a palavra de Deus no nosso coração. Nós vamos caminhar, nós vamos vencer para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a missionária Kécia ter trazido essa palavra. Esse tema foi revelado para ela. E nós estávamos em oração. E ela me apresentou esse tema. Ela falou assim, o que você acha desse tema? Eu falei, sim, é de Deus. É bênção. Amém. Está aqui conosco o nosso amado irmão, né? Paulo Rogério. Você já é vice-pastor, né, irmão? Vice-pastor e o que mais? É presbítero, evangelista? Presbítero. Paulo Rogério é um amigo meu de muitos anos. Amigo de infância. E hoje ele está aqui conosco. Ele é vice-pastor na igreja lá do Renata Parque, né? Campo de Campinas. E está aqui conosco, irmão. Eu fico muito alegre, viu, Paulinho? Chama ele de Paulinho, né? Paulinho. E nós somos muito alegres com a sua presença aqui, tá? Muito obrigado, você é de casa, está abençoado, em nome de Jesus. E que nós diremos? Sois bem-vindo, em nome de Jesus. Essa igreja ama você, volte sempre. Amém. Glória a Deus. E está sempre, a porta está sempre aberta para vir aqui estar conosco. Glória a Jesus. Também está aqui conosco também a irmã Maria, né? A irmã Maria, lá do estado do Maranhão. Veio. Está aqui no Goiás. Chegou hoje, né? Mãe do Zé Augusto. Sogra da irmã Letícia. Glória a Deus. E ela está aqui conosco e vai estar aqui permanecendo esses dias aqui conosco, né?
Eu vou avaliar, que qualquer coisa eu vou mandar de volta. A cota de maranhense tá se esgotando aqui. Brincadeira, viu, irmã? Deus abençoe, viu? Eu quero que a senhora seja muito abençoada, tá? Para morar? Eu tenho que pedir licença pro governador, que o governador aqui é brabo. É brabo. Chama Ronaldo Caiado. Ele disse que quer fazer um balada assim de maranhense e mandar tudo de volta. É aquela irmã ali, ó, quase mandei ela para lá porque ela não foi porque a ponte caiu. Foi. Mas ela aceitou daqui. Amém. Essa turma de cá, irmão, só dali, só Rio de Janeiro, ó. Ali, cadê o pessoal do Rio? Aí, ó, tem Rio de Janeiro aí, irmão. Quebrou. Jesus abençoa, viu? Amém? Que nós diremos? Pai, irmã Maria, sois bem-vinda em nome de Jesus. Essa igreja ama você e fique sempre. Amém? Seja bem-vinda, viu, irmã Maria? É brincadeira, tá? Da minha parte. Tá bom? A senhora fica à vontade. É um lugar simples para nós adorar o nome do Senhor. Aí. Pedir licença ao rei. É, tá certo. Vamos colocar de pé então? Eu tô cheio de gente importante aqui, de todos os estados. Ô, glória, aleluia. Glória a Deus. Goiás está crescendo, aleluia. Viu, Paulinho? Se você quiser, depois nós divide. Os Maranhão, nós dividimos os Maranhão. Aí, ó, Paraná, tá vendo? Oremos. Vamos orar então, ser grato nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, Deus bendito, Deus eterno, Senhor Jesus. Pai amado, meu Deus, essa palavra, Senhor meu Pai, será ministrada aos nossos corações. Pai amado, a semente do Senhor, meu Deus, será germinada no nosso coração. Vai ter transformação sim pelo poder da palavra, eu creio. Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor já está trabalhando sobre a nossa vida. E o Senhor vai continuar trabalhando sobre nós. Como igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos, meu Deus, à Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor meu Deus,